Pois o nosso Economia e Desenvolvimento está aqui com o Dr. Carlos Biderman. Sempre é bom conversar com o Biderman, porque o Biderman é um camarada viajado, tem experiência na área empresarial, tem sensibilidade para as análises não só econômicas, né, como também políticas. Várias associações que ele fez o ano passado com as questões políticas acabaram sendo tornadas realidade. Carlinhos, como é que está o amigo? Passou o ano bem, o ano de 2017, 2018 está começando agora. Qual é a tua perspectiva assim, para esse ano, um ano de eleições, com todos estes problemas políticos que tivemos neste começo de ano? Bom, Silvio, um prazer voltar a falar contigo, com teus telespectadores. Feliz 2018 para todos nós. Nós tivemos um 17 maravilhoso, especialmente no futebol, né? Não tão bom na política e na economia, mas a gente tem que estar sempre feliz com o que está acontecendo. Eu acho que o fato de nós estarmos, enfim, nos sentindo bem, as coisas acontecendo, sempre é muito bom, né? Eu acho que a gente tem que olhar sempre a parte do lado cheio do copo, e eu sou um otimista por natureza. Silvio, está muito difícil de fazer qualquer previsão sobre o que vai acontecer. A gente tem, claro, que um lado que a gente gostaria do que acontecesse, mas, enfim, acho que os cenários são muito complexos. Do lado político, a gente está vendo aí essa condenação do Lula, acho que definitivamente tira o Lula do jogo político, acho que não há volta nesse aspecto, apesar das marchas e contramarchas, mas eu acho que ele é carta fora do baralho para as eleições de 2018, o que é bom por um lado, tá certo? Porque eu acho que ele não teria a menor condição de exercer qualquer liderança no país. Acho que perdeu o apoio que ele tinha, né? A não ser alguns poucos que ainda restam. Então, acho que o cenário muda muito, não há clara definição de candidatos, mas eu acho que deve se encaminhar para alguém mais moderado, um centro moderado, nem tanto a direita quanto, não sei se Bolsonaro é direita ou não é direita, mas enfim, sem tanto para um lado um pouco mais radical, mas para um lado de mais moderação caminho Brasil. Talvez um cenário que possa se fazer uma comparação do Brasil com o cenário francês, onde o Macron ganhou dentro de uma linha mais ou menos de centro conservador. Eu acho que o Brasil caminha para esse lado, até dada a questão da necessidade de uma responsabilidade fiscal, de contas mais ajustadas, reforma da Previdência e outras reformas que o Brasil tanto precisa, que eu acho que se encaminham, vamos dizer assim, naturalmente, não naturalmente, mas se encaminham não vou dizer consenso também, mas a maioria do povo brasileiro quer isso, quer uma estabilidade maior, quer que, enfim, que um governo de maior responsabilidade, especialmente sem corrupção. Carlos, na verdade é o seguinte, nós tivemos o governo Lula, que começou lá em 2003, né, ele se elegeu em 2002, e ao longo desse processo todo, 2 governos do Lula, mais um da Dilma e o outro que começou e não terminou, mas esse período todo, esse período longo do governo do PT, engessou a economia brasileira, no sentido de que as estatais cresceram absurdamente, né? Começaram a gastar mais do que deveriam. Nós temos hoje uma dívida pública que é quase 80% do PIB, ou seja, quase 80% do que nós produzimos o ano inteiro, é tudo desviado, tudo carregado na dívida pública brasileira. E isso tem um reflexo em todo o sistema econômico. Tu acha que esse peso todo do Estado grande como é, pesado como é, ineficiente como é, ele ainda tem condições de nos trazer alguma coisa de boa para esse ano de 2018, ou pelo menos não prejudicar o lado bom, sadio da economia? Acho que não, né, Silvio? Acho que está mais do que consagrado a ideia de que um Estado grande só produz dano para a sociedade e para a economia, especialmente como um todo, tá certo? Agora, que caminhos o Brasil vai optar por tomar? Eu falei há pouco na questão política e como eu acho que vai acontecer. Mas o cenário econômico é muito complexo. O Brasil é um país que rejeita investimentos, um país nocivo ao capital estrangeiro, e nós temos agora todo o efeito Trump, né, que está sendo, vamos dizer assim, por um lado bom para os americanos, a economia americana está mostrando isso, apesar da absurda campanha difamatória que se faz nos meios de comunicação, tudo que o Trump fala vira piada e é negativo, mas não é assim que os agentes econômicos estão acompanhando o governo Trump, pelo contrário, estão muito satisfeitos, especialmente os americanos, com o governo dele. Então, vamos dizer assim, mas por um lado, para quem está de fora, como o Brasil, é ruim que os americanos, e é ruim para eles também no médio e longo prazo, que eles se fechem como estão se fechando. Então, o cenário internacional para o Brasil é diferente. Por outro lado, o Brasil, como tu disseste, nesses anos, nesses governos do PT, deixou de aproveitar, e ainda continua acontecendo, um crescimento da economia mundial extraordinário. O Brasil está na contramão da história nesses anos todos, quando a economia mundial cresceu e o Brasil decresceu. O Brasil conseguiu o fenômeno de perder, mais uma vez, o trem da história global, de não acompanhar essa onda global de crescimento que está acontecendo, talvez a maior da história. E o Brasil naufragando nesse período de mares calmos.
Então, o que pode acontecer é difícil de prever, mas eu acho que o Brasil ainda precisa de modificações no cenário político para que os agentes econômicos possam participar de uma forma de um livre mercado mais efetivo, com redução do tamanho do Estado, com crescimento da economia. Agora, o governo ficou com um sucesso tão grande, tão importante, e a questão da Previdência está aí mostrando isso, que está tão difícil fazer negócios do Brasil, porque o risco, vamos dizer assim, Brasil, o risco governo e as agências de rating internacional estão definindo isso claramente, passou a ser tão grande que empreender no Brasil ficou muito difícil. Então, acho que uma recuperação da economia depende, infelizmente, depende muito de uma redução do tamanho do Estado, do reequilíbrio fiscal da União dos Estados brasileiros. O Rio Grande do Sul está aqui enfrentando de novo essa situação. Então, eu acho que o ambiente é muito complexo por aí, tá? Carlos, naturalmente que nós sabemos, nós temos um viés assim, mais ou menos mais liberal. Eu sempre digo o seguinte, não existe direita no Brasil. O que existe é uma esquerda e quem é contra a esquerda. Porque nesse espectro da chamada direita tem conservadores, tem gente até meio da esquerda mais esclarecida, né? Então eu acho que não existe direita no Brasil. Mas o processo todo é o seguinte, eu acho que, como tu falaste muito bem, o Estado está muito grande no Brasil e trazendo as coisas para o Rio Grande do Sul. Nós temos aí um projeto do governo do Estado, que está na Assembleia, recebendo a oposição daqueles que querem sempre o Rio Grande do Sul. Aliás, cada vez pior as coisas, quando não são eles que estão lá, e quando estão lá eles também não sabem fazer. O programa de recuperação fiscal do Estado. Sem esse projeto de recuperação fiscal, o Estado para. E, nitidamente, há uma oposição à desestatização do Estado. Por exemplo, tem várias companhias aqui que dão prejuízo, o Estado tem que estar lá, como a CRM, CE, Sulgás e tal, e há uma oposição muito forte na Assembleia. Eu gostaria de ter a tua opinião também sobre essa questão estritamente local. Acho que tu já desse a resposta, né, Silvio, na tua colocação. Eu acho que o Estado do Rio Grande do Sul está quebrado, acho que isso é inequívoco. Alguns ainda tentam, vamos dizer assim, desacreditar as informações, os números que estão aí, mas os números são verdadeiros. Pode variar aqui ou ali, mas a situação é conhecida. E, obviamente, que não há muita mágica, né? Tem que equilibrar receita e despesa e, além disso, gerar caixa com algumas oportunidades. Acho que o Estado não tem por que ter nenhuma estatal, inclusive Banrisul, não tem por que ter nenhuma estatal. Acho que se desfazer desses pesos, o Banrisul até nem é um peso tão grande, mas se desfazer das outras é uma oportunidade de realizar alguma coisa, diminuir a dívida, e o alongamento da dívida do Estado do Rio Grande do Sul é absolutamente fundamental para a viabilização não só do Estado, mas da economia gaúcha, tá certo? Que está tão difícil, tão conturbada. E a gente percebe quando conversa com as pessoas, investidores fora do Rio Grande do Sul, do Brasil, os caras não consideram o Rio Grande do Sul pela irresponsabilidade fiscal do Rio Grande do Sul. Então, se não houver ajuste de contas, nós vamos continuar brigando com isso, sem pagar salários, cada vez uma situação mais difícil, brigas, afim, políticas que inviabilizam o Estado e que não levam absolutamente nada, só levam, ninguém ganha nesse processo. Esse é um jogo de perde-perde. Aliás, a gente, em vez de estar num jogo de ganha-ganha, ou pelo menos buscar vamos dizer assim, um melhor entendimento para o Estado, não, a gente prefere todos perdermos para ninguém ganhar. Essa é a lógica, infelizmente, do Estado do Rio Grande do Sul. Carlos, tu estiveste lá no final do ano, vamos trocar um pouquinho de assunto aqui. Sempre nós falamos no final do programa aqui, né, da entrevista contigo, sobre a nossa paixão tricolor, que é o Grêmio Futebol Porto Alegrense. O Carlos esteve lá, né, lá nos Emirados Árabes. O Grêmio foi vice-campeão, perdeu para o melhor time do mundo. Não tinha por que nós reclamar e estar aí ressentidos em relação a isso, né, e até estarmos tristes. Pelo contrário, o Grêmio foi vice-campeão mundial, mas este ano, não sei, eu tenho a impressão de que o Grêmio, um grande título vai ter, ou da Copa do Brasil, ou da Libertadores da América, sendo tetracampeão ou hexacampeão da Copa do Brasil. Qual é a tua expectativa para esse ano? A expectativa, claro que não dá para prometer absolutamente nada, mas eu acho que o Grêmio está se encaminhando mais do que isso, Silvio. O Grêmio está se encaminhando pela gestão, enfim, do presidente Romildo, a gente, enfim, ajuda um pouco, mas para ser um clube estável, ou seja, talvez o Grêmio seja o primeiro clube brasileiro a ter em curto espaço de tempo, talvez um ano, uma situação onde a receita do quadro social cubra a despesa do futebol, que seria inédito no nível de futebol brasileiro. E o Grêmio tendo responsabilidade, assim, com as suas contas, se falava dos estados do país, o Grêmio ajustando as suas contas, o Grêmio passa a ser um clube estável no médio prazo e, a partir daí, um eterno postulante a títulos, tá certo? Isso é o que o Grêmio quer ser. Então, acho que esse ano o Grêmio tem condições, sim, há boas condições de fazer um time ainda melhor que o do ano passado, com calma, com tranquilidade, como o presidente como o Conselho de Administração está fazendo. Eu destaco muito o trabalho desse Conselho de Administração, do CEO, dos outros executivos do clube, que estão fazendo um trabalho muito sério nesse sentido. Eu acho que o Grêmio, com muita tranquilidade, se encaminha para um ano de novo vitorioso, talvez
É difícil prever, talvez com títulos até mais importantes que teve ano passado, talvez ganhando até 2 títulos, né, o que seria fantástico. Mas eu gostaria muito, Silvio, muito de voltar a ganhar o Campeonato Gaúcho. Isso é uma vontade que eu particularmente tenho, acho que seria importante o Grêmio voltar, mesmo que o Campeonato Gaúcho seja desimportante e tal, mas eu acho importante, mas eu gostaria que o Grêmio voltasse a ser campeão gaúcho. Tá certo. Carlos, muito obrigado pela tua presença aqui no nosso programa e tal. Um bom ano de 2018 para a família também, e sobretudo para a nossa economia, né? Que acho que tudo depende do desempenho da economia. Quer dizer, o próprio humor das pessoas, ele varia conforme estiverem as questões e expectativas da economia. Quer dizer, se tem emprego, se tem renda, se as pessoas estão empregadas ou não. Isso depende muito daquilo que nós conversamos aqui, ou seja, de nós ter políticos, os executores do governo responsáveis e responsáveis a gente sabe que são aqueles que querem o bem do Brasil, e não aquela tunda de ladrão sem vergonha que tomaram esse país desde 2003 e fizeram quase que destruir o Brasil. Eu sempre digo, Carlos, que para encerrar, né, que o Lula tem um propósito ainda. E tem que respeitar ele nesse propósito. Ou seja, ele destruiu o Brasil, mas não destruiu como ele queria. Ele quer voltar para completar o trabalho dele. É verdade, Silvio. Acho que nós estamos. Acho que esse capítulo está encerrado. Eu acho que, enfim, infelizmente, da forma como foi, acho que não foi bom para ninguém, mas pelo menos mostrou que o Brasil, as instituições brasileiras estão funcionando, seja quem for, está sujeito à lei. E saúdo aqui a justiça brasileira, que muitas vezes fraquejou, muitas vezes fraqueja, na minha opinião, em momentos importantes, mas dessa vez eu acho que funcionou, foi muito correta e o processo está sendo seguido da forma mais adequada possível. Então, acho que nós temos, pelo menos nas instituições brasileiras, funcionando, e a justiça é o bastião das instituições, funcionando adequadamente. Eu acho que isso projeta um novo futuro para o Brasil também.